Por que Nossa Senhora Aparecida é negra? O que é um purgatório? Depois, o santo padroeiro, porque cada profissão tem um santo. Fique ligado a partir de agora, esse é o nosso canal Santuário Astorga no YouTube, com o quadro Santuário Responde. Envie a sua pergunta, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, entre nas redes sociais Instagram e do Santuário Astorga e esteja conosco. Para dar likes com você, Santuário Astorga, aqui no YouTube. Vá se inscrever no nosso canal, convide um amigo para participar conosco, envie a sua pergunta, porque quer responder com muito amor, com muito carinho. Olha, deixe seu like, entre lá, você quer enviar a sua pergunta, porque é importante. No Instagram, você pode estar enviando a sua pergunta, também através do Facebook, nas redes sociais. Não deixe de enviar, seja a pergunta que for, que eu quero responder com muito amor, com muito carinho. Hoje irei responder a pergunta enviada pelo Instagram, aqui @Santuário Astorga. Olha a primeira pergunta enviada pelo Instagram, de José OTM. Ele quer saber, Nossa Senhora Aparecida, ela é negra mesmo? Olha bem, é bem interessante compreender um pouquinho esse assunto, se Nossa Senhora Aparecida é negra mesmo. E provavelmente a gente não sabia que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela era a imagem da Imaculada Conceição, tá bem? Dessa forma, padroeira de Portugal, que com o passar do tempo, no sentido, ela foi encontrada, no Rio Paraíba, foi encontrada, o corpo separado da cabeça. E se você for analisar, que a imagem, ela era branca, só que com o rio, diz os relatos históricos, se você for analisar e contar, que a própria terra do rio, então, por passar de muito tempo, muitos anos, aquela lama foi penetrando na imagem, que acabou ela ficando negra. Mas sim, um sentido muito interessante também, espiritual, se nós olharmos para esse lado. Porque naquele tempo existia muita questão a escravidão, era muito forte. E até mesmo quando se encontra a imagem de Nossa Senhora Aparecida naquele território, e a própria princesa também, Isabel, ela se consagra totalmente, inteiramente o nosso país, se colocando diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E foi bem nesse período, nesse tempo, que podemos colocar espiritualmente que provavelmente a graça de Deus age em nossa vida. E por isso, então, nesse sentido, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, se olharmos pelo lado espiritual dela ser negra, justamente para nos ensinar em nossa caminhada formativa, nossa libertação, quebrar nossas algemas de nossa escravidão e de nos colocarmos diante do seu manto sagrado. Pois bem, obrigado por enviar essa pergunta. Agradeço também a sua participação, amados ouvintes, isso é importante. Uma outra pergunta a ser respondida aqui através do nosso canal, do nosso irmão, deixa eu achar aqui, MD Forne, aqui no YouTube, @MD Forne. O que é o purgatório? Pois bem, o que se refere o purgatório? Olha, vamos entender o seguinte. Primeiro passo para nós sabermos o que é o purgatório, que a pergunta ela deve ser feita dentro da nossa doutrina do ser igreja. Porque lá na antiga Idade Média, o purgatório ele se desenvolveu em relação à prática penitencial. Porque de fato, se por um lado Jesus concedeu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, por um lado a igreja organizou a prática penitencial de maneira diferente, na época diferente.
para que possamos entender todas as nossas características e nos purificar. O purgatório é o estado em que, quando a pessoa morre, ela fica se purificando até o momento do juízo universal. Porque quando a pessoa morre, já há o juízo particular. Quer dizer, se a pessoa morreu em pecado venial, após ela viver essas penitências, essas confissões, ela fica nesse estado, porque ela já está salva, ela fica no purgatório, se purificando, porque também é um estado doloroso onde se encontra, até se chegar no momento universal, onde nós seremos julgados. Por isso é necessário, as almas que estão no purgatório, elas já estão salvas, mas ela precisa se purificar. E assim existe então as orações que nós rezamos na missa pelos falecidos, as indulgências particular e parcial, para que essas almas que estão no purgatório, que elas não podem fazer nada, se aproximar do céu. Isso que nos apresenta muito Santa Faustina. Ela nos diz claramente que ela passeou no purgatório e viu as almas lá rezando, mas elas não podem fazer mais nada. Nossa Senhora lá intercedendo por essas almas que estão no purgatório. Então entenda esse sentido do purgatório. Agora, a pessoa que morre em pecado mortal, imediatamente ela já tem um juízo particular, então ela vai para o inferno, já não pode fazer mais nada. E como se diz a palavra de Deus, você não pode sair do inferno e ir para o céu, do céu e ir para o inferno. Não, no dia da morte já há o juiz: inferno, o céu ou o purgatório. Tá bom? E uma última pergunta que foi enviada por uma das nossas ouvintes, mas ela perguntou, achei muito interessante o que ela diz, porque cada profissão tem um santo padroeiro. Marlene de Maringá, muito obrigado pela sua pergunta. É bem interessante, se nós olharmos a Sagrada Escritura, lá no Antigo Testamento, já existia a intercessão de São Miguel Arcanjo e São Gabriel. Depois, com o passar do tempo, quando aqueles mártires eram sacrificados e morriam, então as pessoas também pediam a intercessão dos apóstolos por aqueles corpos que estavam lá. E assim vem então, de uma forma ou de outra, a dimensão, o costume de invocar os santos padroeiros para viver e corresponder a cada fato, a cada coisa, como a intercessão de Nossa Senhora, que é uma só, Maria. Só que existe todas as dimensões de vários títulos de Nossa Senhora, pelo lugar onde ela apareceu, pelas necessidades, por aquilo que ela representa, por aquilo que ela é. Por exemplo, vou dar aqui algumas profissões que existem, alguns santos, importante de nos colocar. Por exemplo, a profissão de doméstica, a padroeira Santa Zita, que foi empregada doméstica desde os 12 anos de idade. Olha bem, a profissão de ator, São Genésio ou Dom Bosco, que vivia a arte de se colocar na diversão dos jovens, malabarismo e tudo mais. Por exemplo, a profissão de dentista, Santa Apolônia, que foi martirizada exatamente com violência, em todos os seus dentes foram arrancados. Por exemplo, a dona de casa, olhamos o exemplo de Santa Marta, na própria Sagrada Escritura, que estava nos fazeres de casa. Então diz que Santa Marta é a patrona da dona de casa, como a profissão do aviador, que dizia que é a Virgem de Loreto, que já em casa onde ela nasceu foi instalada pelos anjos através do ar. Também São José de Cupertino, que se levitava, diz que ele é o patrono da aviação e tudo mais. Existem vários santos para cada profissão, de acordo com aquilo que representa. Tá bom? Por isso existe um santo padroeiro. Qual é o santo da sua profissão? Você já parou para pensar? Pense e reflita. Então mande o seu recado. Olha, padre, eu trabalho como arquiteto. Qual é o santo da minha devoção? Vamos aí explicar. Olha, eu descobri o santo da minha profissão. Então vamos compartilhar. Deixe seu like aqui. Olha que interessante, deixe seu recado. E assim vamos
batendo esse diálogo, você vai descobrindo qual é o santo de sua profissão. Que Deus abençoe você. Compartilhe, deixe seu recado, envie sua pergunta. Eu quero responder lá no Instagram, com muito amor e com muito carinho, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Que Deus abençoe, que o coração de nossa mãe seja com você.